Boa noite. Se for igual o Castanhal, às vezes só responde na terceira vez que eu digo boa noite. Os irmãos estão vivos? Estamos, graças a Deus. Queridos, meu nome é Heber Trigueiro, então eu sou mesmo do trigo, né? Moro em Castanhal, no Pará, que é uma cidade de 250 mil habitantes, que fica a 63 quilômetros de Belém. Tá? E nós só temos dois climas lá. Ou é quente, ou é muito quente. Não tem outro não. Então eu estou aqui desfrutando de um clima para mim, que talvez seja quente, mas para mim, eu estou muito feliz de estar aqui. Verdade, ou só o caldo que tem aqui em Brasília, né? E eu estava brincando hoje de manhã porque vocês cometem um crime, põem granola no açaí, né? Leite condensado, leite em pó. E para aqueles que vão mais fundo, põe jujuba, aí já não tem o que comentar. Não tem mais nem o que dizer, porque já é um sacrilégio mesmo. Mas se vocês quiserem provar o açaí de verdade, estão convidados a ir lá no Pará. Nós estamos lá para receber vocês, tá? Agradeço ao pastor Luiz Carlos, né, que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, e eu agradeço pela confiança de permitir que eu compartilhe uma palavra com vocês. Sou casado com Edilane há 16 anos, pai do João Pedro de 13, que tem sido para mim um desafio ser pai de adolescente, mas graças a Deus tem sido uma bênção. Essa semana ele se formou no curso bíblico da igreja, né, que a gente tem vários cursos, então ele está nessa caminhada de aprendizado bíblico. E minha filha, Maria Clara, de 1 ano e 5 meses, peço oração para vocês, por onde eu passo no Brasil, no mundo, eu peço oração, porque ela nasceu com um problema grave renal, aos 2 meses passou por cirurgia, e agora dia 26 a gente tem uma nova consulta para saber se ela terá que fazer uma segunda cirurgia. Mas ela já é um milagre, porque no dia que nasceu o médico disse que havia uma grande possibilidade dela morrer até o 2º dia de nascimento, por causa da questão renal. E ela já está com 1 ano e 5 meses. Tá? Minha filha está bem, fala tudo, né, falando várias palavras, na verdade, andando, e quando eu chego em casa me recebe sempre com aplauso. Papai! E já está me aplaudindo, e eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Sou pastor da igreja Adoração há 15 anos. E tem sido uma jornada muito bonita, graças a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês, falando sobre algo que eu precisei e preciso constantemente na minha vida, tanto como marido, quanto como pai ou pastor, que é coragem. Nós temos tantos desafios diários para enfrentar nas demandas que nós temos na nossa vida. E nós precisamos de coragem para enfrentar esses desafios. Quando Moisés morre, Deus vai até Josué e diz, meu servo Moisés é morto, eu quero que você se levante, assuma o lugar dele, seja forte, seja corajoso, porque eu serei com você como eu fui com Moisés, por onde quer que você vá, eu vou te abençoar. Só que ele precisou se erguer, se posicionar e realmente agir com coragem, para que ele pudesse ter todas as experiências que teve e ser o Josué, que um dos líderes assim mais extraordinários que nós vamos ter notícia na palavra de Deus. Então, se você está perto de alguém, eu quero começar já pedindo para você olhar para esse irmão e dizer, olha, seja corajoso, meu irmão. Em nome de Jesus. Porque nós precisamos, queridos, fazer a nossa vida valer a pena. A Bíblia nos diz em Salmos 103, versículos 15 e 16, que a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Em outros textos bíblicos, você vai observar o Senhor falando que a nossa vida é tão breve, que ela é comparada a um piscar de olhos ou um sopro. É claro que, se você pensa só aqui na terra, você tem anos de vida. Mas se você compara isso com a eternidade, que é um ambiente que nunca vai acabar, então nós vivemos aqui uma vida realmente
muito breve. A Bíblia compara isso, olhando do ponto de vista da eternidade, de um sopro ou um piscar de olhos. O fato é, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos sendo corajosos para abraçar tudo que Deus tem para nós e viver tudo que o Senhor tem para nós? Eu me lembro da minha infância. Hoje eu já tenho 42, casado há 16, pai de um casal. Meu filho daqui a pouco está casando, o tempo está passando tão rápido. E mais um pouco para frente eu vou ter netos, aí vem minha filha. E a gente pega às vezes aqueles álbuns de família, que é uma coisa terrível de ver, né? Álbum de família, assim, porque a gente se olha e diz assim, misericórdia, eu era desse jeito. Era só cabeça e orelha, meu pai do céu. Como é que a minha esposa me aceitou, né? Muito amor. Mas você vê que o tempo passa muito rápido. E como nós estamos vivendo a nossa vida, isso faz toda a diferença. Até para o legado que nós deixamos. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele terá filhos poderosos sobre a terra. E na sua casa haverá bens e haverá riqueza. A Bíblia faz uma distinção entre ter bens e ter riqueza. Riqueza é aquele que tem um legado, é aquele que está construindo algo. Recentemente nós perdemos um membro importante da nossa equipe de pastores, pastor Tonhão. Aos 74 anos faleceu com câncer de pâncreas. 7 meses desde o diagnóstico até o seu falecimento. A médica o trouxe da UTI para um quarto para que ele pudesse se despedir da família. E entrou esposa, filho por filho, neto por neto. E ele foi profetizando sobre a vida de cada um, até que ele disse, eu estou cansado, eu preciso dormir. Ele dormiu, não acordou mais. Faleceu dormindo. Ele deixou um legado de filhos no altar de Deus e de netos também no altar de Deus. Ele tem uma netinha, a Bia. A Bia é uma menina de oração, a gente chama ela de pastora Bia. Ela tem uns 6 anos de idade. Ela chama todo mundo para orar, ela quer orar por todo mundo. E ele deixou esse legado. Porque quando você se vai, você não diz assim, eu estou morrendo, traz o documento do meu carro que eu quero abraçar esse documento e morrer com ele. Traz a escritura da minha casa nova, traz uma foto da minha fazenda, que eu quero morrer abraçado com isso. Não. Quando você está partindo, você quer ter ao seu lado as pessoas que te amam e que você ama. Você quer ter a convicção de que você deixa mais do que bens, você deixa riquezas. E para isso, nós precisamos entender que é preciso ser corajoso, para se desafiar a viver o que Deus tem para nós. Porque a vida, ela é breve e passageira. E nenhum de nós pode escolher a quantidade de dias que vai viver. Mas podemos escolher a qualidade dos dias que viveremos. Ou seja, com que postura nós enfrentaremos a vida nos nossos inúmeros desafios. Lucas 12, 25 diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Nós temos uma geração de pessoas ansiosas, preocupadas com o futuro, porque a ansiedade é excesso de futuro. Você se preocupa tanto, mas nós temos também essa mesma geração numa condição de não realizar muita coisa. São pessoas tão dominadas pela ansiedade, preocupação, que não conseguem construir algo realmente relevante. Essa foi uma das orações que eu fiz na minha vida. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu venho de uma família complicada. Na minha família já teve pistoleiro, matador, ganancioso, que só trabalhava por dinheiro. Na minha família, muita gente rica, milionário, bilionário. Gente com muito dinheiro, mas que não dava valor à família, que não dava valor àquilo que realmente importava. E eu falei, Deus, que o Senhor me ajude a fazer com que a minha vida valha a pena. Me ajuda, Senhor. Meu pai, até hoje, biológico, não fui criado por ele, mas é um homem que até hoje ainda continua perdido no mundo. Hoje eu tenho retomado meu relacionamento com meu pai biológico, porque eu fui criado por um tio. E graças a Deus, aos poucos, o evangelho está entrando na vida e no coração do meu pai. Mas eu falei, Deus, eu venho dessa geração, de um pai que não te serve. Senhor, me ajuda a fazer a minha vida ser relevante. E Deus realmente ouviu essa oração. Nunca imaginei que eu pudesse estar em Brasília, conhecendo vocês, essa igreja tão linda, e podendo compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês.
Quando você dispõe o seu coração, Deus ele vai receber isso. E de maneira corajosa você se lança, você pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas através de você. Quando entendemos que a nossa vida é breve e que precisamos decidir vivê-la integralmente, intensamente, então temos que tomar uma decisão. João 10,10 diz: disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que Deus quer para nós é que vivamos uma vida abundante. A vida que Deus planejou para vivermos não deve ser vivida apenas na sua extensão. Nascemos, né, crescemos, reproduzimos e morremos. Não, como nós fazemos isso? Nós estamos causando um impacto realmente diante dos nossos filhos, netos e na sociedade que vivemos. O Alan Sachs, ele diz que a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Todos nós vamos passar pela morte, caso Jesus não volte a tempo de nos arrebatar. Mas que tipo de vida nós estamos levando? Eu aprendi com meu avô. Meu avô era um homem transformado por Deus. E eu aprendi a amar Jesus com a minha mãe. Foi a minha mãe que me ensinou a amar a Deus. Eu devo isso a ela. E devo isso ao meu avô, que era um homem de oração. Um homem temente ao Senhor, que deixou esse legado impresso no meu coração. Que legado nós estamos deixando impresso nos corações das pessoas que nós amamos? Eu quero dizer para você que por muito tempo eu fugi do que Deus tinha para mim. Eu tive medo. Ninguém, eu vou arriscar dizer, seria mais tímido do que eu aqui nesse templo. Antes de assumir a igreja como pastor, eu nunca havia liderado nada na vida. Nenhuma célula, nenhum ministério. E simplesmente um dia a nossa igreja passou por um problema, um escândalo na nossa cidade. O nosso pastor teve que literalmente ir embora da noite para o dia. E a nossa igreja foi lacrada judicialmente. Foi fechada. Eu falei para minha esposa, vamos procurar uma igreja para a gente congregar, porque nós somos crentes. A gente precisa congregar. Mas aqueles 57 irmãos me procuraram na época e disseram para mim, olha, Heber, nós queremos que você nos ajude, a gente não quer que a igreja acabe. Falei, gente, eu nunca liderei nada na vida e vocês estão me pedindo para cuidar de vocês. E eu falei assim, eu tenho uma proposta, para não dizer não, eu fico 3 meses. Só que havia uma dívida de quase 300 mil reais, se somando com o aluguel atrasado, que a gente não sabia que não era pago. É uma longa história. E tudo aquilo precisava passar por um processo de renegociação. Eu falei para eles, eu fico 3 meses, até que a gente consiga um casal de pastores para nos pastorear. Vocês aceitam? Tudo bem. Comecei a trazer pastores de fora. Cada um que eu trazia que pregava, vinha alguém no meu ouvido depois do culto e dizia, esse aí que vai assumir a igreja? Eu falei, pode ser, talvez. Ele dizia, se for esse aí, amanhã eu estou indo embora. Vários e vários desses 57 irmãos. Eu sei essa quantia, porque nós assinamos uma ata de que a gente ia lutar para que a igreja não acabasse. 57 pessoas assinaram aquela ata. E os 3 meses se passaram e ninguém foi aceito. Daqui a pouco eu me vi num cartório assinando a dívida de quase 300 mil reais para poder pagar aquela dívida parceladamente. O fato é de que 3 meses eu já estou lá há 15 anos. 15 anos se passaram. Assim, irmão. Passou muito rápido. Eu falo para você, foi uma das coisas e tem sido uma das coisas mais desafiadoras da minha vida, pastorear, liderar. Mas eu vou te falar, eu não aceitaria viver uma vida medíocre. E a mediocridade vem de você não abraçar os desafios. A mediocridade vem de você não ser corajoso para dizer sim para Deus. Muitos de nós, e talvez tenha alguém aqui hoje, ou só em Castanhal, talvez não em Brasília, está fugindo do chamado de Deus. E nós passamos a ser consumistas e críticos do que os outros fazem. E eu contei a história hoje de um amigo meu lá da Baixada Maranhense, Pinheiro. Tem algum maranhense aqui? Olha aí, gente boa. E ele um dia estava em casa e chega uma moça na casa dele e diz, pastor, vim conversar com o senhor, pastor Ribamar.
Mas ele é tão pequenininho que chamou ele de Ribinha. Ribinha, eu vim conversar com você. E disse, o que é, minha irmã? Eu vim te dizer que o ministério infantil aqui da nossa igreja é o pior que eu já vi na vida. É ruim. Da igreja de onde eu vim, o ministério infantil era isso, era maravilhoso. Ah, está aí minha família. Está aí a Maria Clara, ó. O João Pedro e Edilane. Está aí minha linda família, né? O que Deus faz? O pessoal fala, pastor, ela parece com o senhor e é bonita, é milagre. Oh Deus, pelo amor de Deus. E a irmã chegou para o Ribinho e falou assim, pastor, o ministério infantil daqui da igreja, eu vou te falar, é ruim demais. Falta isso, falta aquilo outro. Aí ele gritou pela esposa e disse assim, ai, Lamor, vem aqui na sala que eu acabei de achar a nova líder do ministério infantil da igreja. Aí a irmã deu um salto para trás e falou, não, pastor, só vim aqui fazer uma crítica construtiva. Aí ele falou assim, não, minha irmã, o que queima no nosso coração denuncia o nosso propósito. Eu vejo que a senhora ama criança. Vem cá, pegou um óleo ungido, lambuzou a cabeça dela todinha e disse, vai que o Senhor é contigo, seja corajosa. E a mulher assumiu o ministério infantil da igreja. E não é que ela fez uma revolução no ministério. Em Castanhal, eu digo assim, irmão, nós temos quase 40 ministérios aqui. Se não tiver nenhum que encaixa você, eu crio um só para você. Você me procura, pastor, eu tenho aqui algo para fazer, mas não se encaixa com nenhum ministério. Vamos criar agora um ministério aqui. Vamos começar algo novo com você e Deus vai levantar pessoas. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, próxima vez que você procurar o pastor Luiz Carlos, ele vai estar com óleo ungido no bolso. Então se você vier, meu irmão, com a crítica, venha com a solução. E eu quero te dizer, você é a solução para algo que Deus quer resolver. Você é parte do plano de Deus para algo que o Senhor quer fazer na cidade de Brasília, nesse bairro, nesse lugar, através dessa comunidade de fé. Então pare de fugir, seja corajoso, abrace, diga sim para Jesus. Não aceite menos do que isso, não aceite viver uma vida de mediocridade. William Shakespeare, ele diz, eu gosto de algumas frases que eu tenho acesso a elas, ele diz que as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Irmãos, tem coisas na vida que nós só vamos conquistar arriscando. A gente precisa se lançar. Isso é fé. É colocar o pé que Deus vai colocar o chão depois. Bote o pé que eu boto o chão. Nós precisamos entender isso. Chaplin diz que a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. A nossa maior referência de coragem é o nosso Senhor Jesus, que mesmo passando por uma angústia de morte, no Getsêmani, suando como gotas de sangue, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque ser corajoso custa, gente. Ser corajoso requer de nós renúncia. Abraçar desafios requer de nós renúncia. Você vê que eu não tive pai presente na minha vida. Eu fui um cara criado por um tio, já numa época da minha vida, mas eu ficava bolando na casa de parente, meus pais separados. E eu passei por tanta coisa na minha vida, nesse período de infância para adolescência. Mas um dia eu me casei. 3 anos de casado, eu falei para minha esposa, quero ser pai. Vamos orar por isso. E um dia minha esposa chega com um teste de gravidez positivo. Na verdade, ela disse que achava que estava grávida. Os sinais do corpo. E aí a gente comprou um teste, ela entrou para o banheiro, fez o teste, quando voltou falou, estou grávida mesmo. Foi uma notícia tão maravilhosa, eu pulava na sala do apartamento da gente. Não foi assim, meu Deus, está grávida, não. A gente estava orando por isso, esperando. Mas quando meu filho nasceu, 9 meses depois, estou eu na maternidade, e o menino nasce, eu estou na sala, eu filmei tudo o parto, assisti, vi tudo, e vi ele sair. Quando ele saiu, a enfermeira não ficou para mostrar para minha esposa, pegou e correu com ele. Eu falei, eu vou correr atrás. Está levando para onde, meu filho? E fui, pum, chegou numa sala, ela estava limpando ele e tal. Esse menino chorava de um jeito assustador, irmão.
A língua dele fazia assim, ó. Que eu olhei e pensei, Jesus, e agora? Eu sou pai. Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida? Né? E o menino chorava uma boca enorme. E eu disse, Senhor, me ajuda, porque eu não tive pai. Mas eu tive que me lançar. Eu tive que me arriscar. Eu tive que ser corajoso para ser pai. Meu filho é um menino maravilhoso, mas ele bagunça por 3 ou 4. Aí eu falei para minha esposa, tá bom, só um. Aí o pessoal do Nordeste, né, do Maranhão também fala, não, quem tem um não tem nenhum. Conversa, tem um mesmo. Eu tinha um e eu tinha era 4 de uma vez, num só. Lembro uma vez comprei, eu estava falando, um sofá lindo para minha casa. Dei uma entrada, gastei um dinheirão e dizendo, Jesus, me ajuda a pagar as parcelas. Quando eu escutei da cozinha, tuf, tuf, que eu corri, meu filho tinha feito 11 furos no meu sofá com um lápis. Eu estava com um amigo meu da Venezuela, apóstolo, e aí eu fiquei assim, meu filho, eu fiquei pensando, foi tanto a entrada desse sofá, eu tenho tanto de parcela. Aí o apóstolo Silva olhou para mim e falou assim, meu amigo, tira uma foto do furo do sofá. Eu falei aqui, eu estou desesperado e estou com um amigo que é doido. Tira foto do furo. Foi como assim? Tira a foto do furo, põe uma legenda dizendo assim, graças a Deus eu tenho família. E pendura aqui na tua sala. Eu podia não ter filho para furar o sofá, mas graças a Deus eu tinha um filho para furar o sofá. Aquilo foi mudando o meu coração. Ser pai. 11 anos depois, eu dizendo para minha esposa que não queria mais, um dia eu acordei, falei assim, amor, eu acho que eu quero ter mais um. Vamos orar por isso. E minha esposa, inclusive aqui no aeroporto de Brasília, numa escala, me deu a notícia. No dia do meu aniversário, trouxe numa caixa, seu presente, caixa de relógio. Eu falei, opa, amo ganhar relógio. Né? Quando eu vi que eu abri, era um relojão, teste de gravidez positivo. E aí veio quem? Eu falei, Deus, se o Senhor puder me dar uma menina bem docinha, assim, bem meiga, vem minha filha que me recebe me aplaudindo em casa. Querido, quando você se lança e você diz sim para o que Deus quer fazer, Deus vai te dar um susto de amor. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas tão extraordinárias que vão deixar você extasiado por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Mas nós temos esse desafio de combater esse combate. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fiz tudo aquilo que Deus me pediu para fazer. Tomás de Aquino diz que se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Um barco, ele pode ficar no porto para criar lodo, mas um barco que tem uma missão, ele vai ter que ir para alto mar, irmão. Ele vai ter que enfrentar as ondas, ele vai ter que enfrentar as intempéries do mar. Mas eu quero te falar que aqueles que se lançam corajosamente serão alvos da prosperidade do Senhor. Jeremias 29:11, o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Se você tem alguma situação hoje na sua vida tão desafiadora para você, já foi até falado sobre esperança aqui hoje, tenha esperança no que Deus quer fazer, no que Ele vai fazer. Deus quer nos tornar vitoriosos, porque os planos dEle vão muito além dos nossos. Deus quer nos fazer viver algo real e extraordinário, frutífero. Eu lembro de Isaías 1,19, quando ele diz, se você ouvir a minha voz e obedecer essa voz, você vai comer o melhor desta terra. Você está disposto a se lançar, a se entregar? Então meu conselho, meu simples conselho é, a partir de hoje, se o pastor te chamar para algo, diga, sim Senhor, eu estou aqui, vamos lá. Eu não sei, mas eu aprendo, eu vou lutar, eu vou me empenhar, mas eu vou fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. 1 Coríntios 2,9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem muita coisa preparada para mim,
para você. A Bíblia chega a dizer para a gente não considerar os dias que passaram melhores. Não, o melhor de Deus, queridos, ainda está por vir. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Eu sou cristão desde os 6 anos de idade. Então, vi minha mãe se convertendo, num culto de domingo como esse. Eu falei: mãe, o que a senhora fez? Falou: meu filho, entreguei minha vida para Jesus. Falei: isso é bom? Falou: é, então domingo que vem eu quero fazer também. No domingo seguinte, o pastor fez o apelo, terceira igreja batista de Castanhal. Eu já estava preparado, esperando a pergunta. E aí levantei a mão e fui para frente. Por isso, nunca despreze a conversão de uma criança. Nunca. É criança, não sabe o que faz. Eu tinha 6 anos. Eu tenho 42 hoje, eu nunca me desviei do Evangelho. Nunca tive uma vida fora a igreja, no mundo. Nunca, nunca. Os meus anos, depois dos 6, e olha que eu era uma criança, então também não tinha experimentado nada. Foram anos que eu vivi até agora na presença de Deus. Então quero dizer para você, o melhor de Deus ainda está por vir. E para você viver uma vida de coragem, primeiro, eu vou te dar alguns conselhos breves. Destrua os rótulos que você recebeu. 1 Samuel 17:28 diz que quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu que Davi estava falando com os soldados, ficou muito irritado com o que ele perguntou. E disse: por que você está aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas ovelhas poucas do nosso pai? Eu sei que você é presunçoso. Olha o que o irmão disse para Davi: que o seu coração é mau, né? E você veio só para ver a batalha. Você só veio para ver a desgraça aqui da gente. Por que você está aqui? Quantas pessoas nos rotulam ou liberam palavras malditas, né? Você não vai dar certo. Às vezes isso vem até dos nossos próprios pais. Agora mesmo em Castanhal nós tivemos uma situação tão terrível de uma menina de 6 anos de idade, 6 anos, que foi estuprada pelo próprio pai. Nesse exato momento ela está internada no hospital. A igreja de Castanhal tem orado por ela, pela família dela. O fato é que nós ouvimos coisas das mais diversas, até das pessoas que nós amamos, ou daquelas que deveriam vir palavras de afirmação. Você vai conseguir, vai ser bênção, vai dar certo. Para você ter ideia, quando eu fui me casar, né, eu realmente não tinha nada na vida para oferecer para minha esposa, a não ser o meu coração. Eu mesmo, né? Alguém da minha família procurou a minha sogra e disse assim: não deixa a tua filha casar com Heber, porque ela vai passar fome. Esse casamento não vai ser bom para ela, não vai dar certo. O meu sogro me chamou, minha sogra, numa conversa, claro, os pais preocupados, e me disseram assim: Heber, você sabe quanto custa um fogão? Você sabe quanto custa uma cama, um guarda-roupa? E começaram a me bombardear de perguntas em relação à questão financeira. Por último, eles perguntaram para minha esposa: minha filha, você tem certeza que o Heber é a melhor pessoa para você? E aí, como diz o bom nordestino, que é nordestino sabe essa expressão, diz assim: o Heber não tem um pinto para dar água. Você vai casar com ele? Minha esposa então respondeu uma das coisas, das quais ela já disse, entre tantas, que estão cravadas no meu coração. Ela disse para os meus sogros na época: eu amo o Heber. Eu sei que ele não tem dinheiro, mas Deus me falou que ele é o meu marido e que nós vamos construir algo juntos. E é assim que tem sido até os dias de hoje. Quando eu me casei, realmente não pude dar uma grande cerimônia para minha esposa. Eu mesmo tive que cozinhar a comida. Então, no dia do casamento, eu estava com os dedos em carne viva de descascar camarão. Minha esposa junto. Mas olha, vou te falar uma coisa: nesses 16 anos tem sido uma jornada das mais bonitas. Deus tem me levado com a minha esposa a outros lugares do mundo e realmente tem nos levado a comer do melhor dessa terra. Porque a minha esposa, em algum momento, ela acreditou. Eu acreditei. E nós, então, nos lançamos corajosamente na missão de construir uma família. Não deixe que os rótulos estejam sobre a sua vida. Deus, Ele nos dá uma identidade. Pessoas nos dão rótulos.
Deus nos dá uma identificação. Deus é especialista em quebrar rótulos humanos. Minha esposa sempre diz uma frase, e eu carrego isso no meu coração, porque quando eu assumi a igreja, eu estava tentando ser pastor, o pessoal até dizia, tu é muito novo, tem que usar uma roupa, um terno e gravata para parecer mais velho. E estou eu lá pregando de terno e gravata para tentar ter um pouco mais de respeito, me esforçando para pregar. Mas tão perdido que eu começava a pregar num assunto, no meio ia para outro, no final estava em outro, eu descia e dizia para mim mesmo, o que é que eu preguei hoje? E às vezes eu entrava no carro, e olhava para minha esposa e dizia assim, aí amor, como é que foi a pregação? E a esposa, quando é sábia, ela não quebra a gente logo na hora, né? Ela espera um pouco, né? Aí ela passava a mão na corda e dizia assim, você é uma bênção, eu já sabia que um negócio não tinha sido bom. Mas ela dizia de outro jeito, mas ela sempre dizia uma coisa para mim, ela dizia, amor, por mais simples que você seja, você carrega algo. E as pessoas precisam do que você carrega. Eu quero dizer isso para você aqui, com toda brincadeira à parte, para cada um de vocês, sem nenhuma demagogia, hipocrisia, cada um de vocês carrega algo muito especial. Talvez você seja visto por muita gente como uma pessoa que não tem muito para oferecer. Talvez você se sinta rejeitado até dentro da tua própria casa. Davi passou por isso. Mas eu quero te dizer que diante de Deus, Deus vê algo de muito valor na sua vida. Pode ser simples, pode ser muito simples, mas Deus vai usar isso que você tem para tocar a vida de muitas pessoas, se você permitir e se você se lançar corajosamente. Quando Deus traz aquele chamado para Gideão, ele diz, Senhor, sou eu mesmo, sou o menor da menor tribo, o Senhor não está enganado. Mas o que é que Deus diz para ele? Vai nessa tua força, servo bom e valente. Eu vou estar com você nisso. Davi também era o filho caçula, às vezes rejeitado, não era tão grande quanto seus irmãos, não tinha voz ativa nas questões da família, foi esquecido pelo pai na hora que Samuel chama os filhos. Mas Deus fala para Samuel, não olha para a aparência, porque o homem vê a aparência, Samuel, mas eu quero te dizer uma coisa, eu vejo o coração. E ele chega a dizer lá em Atos, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Como está o nosso coração nessa noite? Eu te digo mais uma vez, seja forte, seja corajoso, lute com ousadia, com fé, crendo no Senhor. Moisés, ele mesmo disse, Senhor, não pode ser eu tenho dificuldade para falar. E tem um momento que ele está próximo ao mar, que Deus fala, por que você pergunta, Moisés? Toca as águas, põe o povo para marchar. Você observa no rol dos heróis da fé, em Hebreus 6, uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, mas que num momento de lucidez na sua vida, né, guarda os espias, e por causa daquela sua atitude, a sua história é contada até os dias de hoje. Ela teve que ser muito corajosa, porque a sua família podia ter morrido. Mas ela se lançou. O que Deus tem falado, irmãos, ao seu coração, com certeza, Ele não está falando sobre desistir. Nós precisamos continuar lutando. No 3º ano de ministério, eu decidi desistir do ministério pastoral. Eu olhei para minha esposa e falei, eu não dou mais conta. Meu celular tocava, eu começava a me tremer, porque na maioria das vezes era um problema, era uma situação, e eu estava emocionalmente abalado. Eu acho que naquela época eu estava perto de ter um surto mesmo. Eu pegava o carro do meu irmão e ia dirigindo para Belém só para chorar. 2 horas, ida e volta, só para chorar no volante. E eu falei para minha esposa, eu não aguento mais isso, eu estou morrendo aos poucos. Está muito difícil pastorear, liderar, eu não fui preparado, eu sou o plano B de Deus, não existe isso. Você é o plano A de Deus, irmão. Deus tem um sonho, um plano específico para a sua vida. Deus não vai te usar para tapar o buraco de alguém. Deus vai fazer algo novo através de você. Essa é a verdade. Então eu falei, eu desisto, não dá mais. Marquei uma reunião com a minha liderança para
no outro dia cedo, 6 da manhã, olha que loucura, 6 da manhã, do tanto que eu queria entregar as chaves da igreja. Eu ainda andava com a chave da igreja. E ela disse para mim, não, realmente eu percebo que você não está bem, eu vou te apoiar nisso. Não é o que eu quero, mas eu vou te apoiar. Na madrugada, eu não conseguia dormir, e de repente estava lá com a minha esposa, e como nós estamos num ambiente de fé, então eu tenho contado esse testemunho, essa história nos lugares por onde eu passo. O ambiente do nosso quarto mudou, a atmosfera mudou. E quando eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo ali, porque algo sobrenatural estava acontecendo, um anjo se materializou, vamos dizer assim, apareceu na frente da minha cama. Quando aquela experiência aconteceu, eu fiquei tão aterrorizado, maravilhado, mas com muito medo. Você vê que tem gente na Bíblia que os anjos aparecem, eles caem prostrados, né? Eu estava deitado. Eu fiquei assim, eu não sei te explicar, aterrorizado com aquilo. E aquele anjo disse assim, vocês estão cansados? Ele fez uma pergunta. Eu não consegui falar, então eu respondi pensando. Eu falei, eu estou arrebentado. Eu estou mais que cansado. Aí ele disse assim, Deus me enviou para dizer para vocês, não desistam, porque Ele vai trazer cura e crescimento. E ele foi embora. Foi simples assim. Quando ele foi embora, eu e a minha esposa, a gente estava tão perplexo, emocionado, a gente caiu no choro. E aí eu olhei para ela e falei assim, amor, se Deus se deu ao trabalho de enviar um anjo no nosso quarto, é porque a gente não pode parar. Não dá para desistir disso. Eu acredito que Deus vai fazer algo extraordinário. Você sabe que naquele dia, aquele anjo estava me dando uma chave, eu não entendi, que seria a minha visão pastoral. Hoje, é uma das áreas que nós trabalhamos na igreja, saúde. O nosso lema é, adoradores saudáveis, influenciando o mundo. Nós trabalhamos muito esse aspecto de saúde equilibrada, né? Eu estou à frente de uma rede que eu chamo de Rede Pastores Saudáveis. E quantas coisas lindas Deus tem feito nesses outros 12 anos depois desse encontro com aquele anjo. Eu estou te dizendo aqui nessa noite, se você está pensando em desistir, em parar, em se render, irmão, se for para se render, se renda ao que Deus quer fazer, não ao que as pressões estão querendo fazer. Calma, respira, não tome decisão na hora da pressão, senão você pode fazer como Saul, que sacrificou ao invés de obedecer, porque estava sendo pressionado pelo povo. Ele precisava esperar Samuel chegar. Calma, espera, respira, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, ore um pouco mais, na dúvida não faça nada. Ouça seus pastores, ouça a sua liderança, leia a palavra, consulte a Bíblia em relação a esse assunto, para você tomar uma decisão na sua vida. Mas seja corajoso, em frente. E eu quero declarar isso, você não vai viver uma vida medíocre, você vai viver o extraordinário de Deus. Para você caminhar com coragem, encare esses desafios. Nós vemos Davi, por exemplo, encarando o gigante Golias. E é interessante porque Davi estava pronto. A Bíblia vai dizer que Davi, ele pega 5 pedras. Se você for ler todo o contexto bíblico, também posterior ao encontro de Davi com Golias, você vai descobrir que Golias tinha 4 irmãos, também gigantes, gente. E a Bíblia não vai afirmar isso aqui, tá? Não vai dizer claramente no texto. Mas tem gente que acha que Davi pegou as 5 pedras, dizendo, se eu errar uma, eu tenho outras 4. Mas já tem outros que vão dizer que Davi pegou as 5, dizendo, eu mato um, e se os outros 4 vierem, eu mato também. Eu estou preparado para essa luta, e as próximas que vierem eu luto também. Agora Davi diz, eu vou contra você, não é como você vem contra mim, você vem com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz, também não se apoia no teu próprio entendimento. Seja humilde, seja simples. Uma das minhas maiores orações hoje não é por dinheiro,
Eu preciso de dinheiro, tenho tantos sonhos para realizar com a igreja. Mas uma das minhas maiores orações é: Deus, me ajuda a ser um homem simples. Me ajuda a ser um bom cristão, um homem humilde. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser crente de verdade. Me ensina a te amar a cada dia. Me ensina a amar a tua palavra. Me ensina a amar pessoas. Porque quando eu me tornei pastor, nem de gente eu gostava. Eu sou bem verdadeiro para você. Para mim, eu mesmo me bastava. Eu me trancava num quarto com um livro. Já era, está feita a minha vida. Não preciso de mais ninguém. Eu me isolava sempre. Eu era sempre o cara que estava atrás da sombra de alguém. Eu nunca havia liderado nada e nunca aceitei liderar. Mas um dia eu estou à frente de uma igreja, e agora o que é que se faz? Pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que amar a gente. Deus começou a trabalhar o meu coração. Hoje eu vivo no meio do povo, queridos. Eu administro a igreja, mas eu não abro mão de estar nas casas das pessoas, de visitar, de conversar, de ouvir. Eu acho que eu tenho me tornado mestre mais em ouvir do que falar. Outro dia um irmão me visitou, precisava de um conselho. Vem no meu escritório. Sentou, falou por 1h30. Quando terminou de falar, disse: pastor, eu estou me sentindo bem melhor, já deu minha hora, eu estou indo embora. Eu falei: irmão, eu nem disse nada. Disse: não, mas obrigado, o senhor já me ajudou muito. Eu falei: meu Deus, que bom saber ouvir. Eu não precisei nem falar, né? Como isso é maravilhoso, você amar pessoas, você se dedicar. Isso precisa ser algo corajoso da nossa parte. Golias venceu aquele gigante. Você e eu vamos vencer todos os gigantes que temos à nossa frente. Não vamos fugir de nenhum deles. Lembre-se das vitórias que Deus já te deu. Davi disse para Saul: o teu servo aqui já matou urso e leão para proteger as ovelhas do meu pai. Quero dizer para você que eu já vivi experiências. Eu já tive vitórias, e essa será mais uma vitória que o Senhor vai me dar derrubando esse gigante. Saul quis vestir Davi até com a sua armadura, mas sequer ele conseguiu caminhar com o peso de tudo aquilo. Ele disse: não, eu vou usar aquilo que eu sei usar. É outra coisa que eu quero te dizer: não se compara com ninguém não. Isso é tão nocivo. A comparação nunca é boa. Se você se compara com alguém menor que você se orgulha disso. Se você se compara com alguém maior que você se menospreza. Sabe qual é a melhor comparação que existe? Quando você se compara com você mesmo. Quem eu era ano passado e quem eu sou agora? Será que eu sou uma pessoa melhor do que eu era ontem? Essa é a comparação mais justa. Você se inspira na vida das pessoas, mas não queira a vida das pessoas. Esteja contente em ser quem você é. Deus não te criou por engano. Você não nasceu na família que nasceu por engano, na cidade que nasceu. Você não está aqui por engano. Queridos, Deus conhece cada um de nós. Ele nos criou com um propósito maravilhoso. A Bíblia diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós vamos viver esses propósitos do Senhor. Então confie as suas batalhas a Deus. Confie seus desafios, suas lutas para essa semana, para esse mês, para esse ano. Confie suas batalhas ao Senhor e caminhe em nome dEle. A Bíblia diz em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas nós estamos aqui lutando, mas dizendo: Senhor, não é pela minha capacidade, nem pela força do meu braço, mas é em nome do Senhor dos exércitos que eu vou vencer isso. A dimensão da força que usamos revela o tipo de vitória que teremos. Se formos na dimensão do que podemos fazer, as nossas vitórias serão pequenas e temporárias. Mas se fizermos na dependência do Espírito Santo, as nossas vitórias serão poderosas e eternas. Outra coisa, saiba que tem vitórias que você só vai obter somando força com outras pessoas. Pastor Carlito disse que aquilo que você quer construir só pode ser grande se envolve outras pessoas. Se não envolve, você pode ter certeza que é algo pequeno.
Eu faço parte de um grupo de amigos hoje no Brasil, são 6 pastores, de 6 estados do país, né? E como eu tenho sido abençoado, está aqui os pastores Lincoln e Marina, que fizeram o link com o pastor Luiz Carlos. Como eu tenho sido abençoado em andar com pessoas. Eu tenho vencido coisas na minha vida que sozinho eu não estava conseguindo, mas com eles eu tenho conseguido subir de níveis. Como Deus tem sido bom conosco. Então, busque ajuda se você precisa, busque aconselhamento se você precisa. Mas entenda, Deus Ele quer te dar uma vida de grandes vitórias. Seja influenciado, então, pelas pessoas certas. Na época que eu me converti, gente, não tinha YouTube, não tinha internet. Meu primeiro celular, quando eu tive, eu era jovem já, e ele podia ser uma arma para matar alguém, se eu usasse como tijolo. Era um Ericsson, aquilo era pesado. E a gente andava com aquilo na cintura esnobando, não era? Aquilo tortava a gente, tão pesado. Não tinha internet na época. Hoje em dia vocês ouvem uma palavra aqui, mas vocês têm acesso a milhares de palavras no YouTube. Tem gente até que diz, eu sou discipulada pela Joyce Meyer. Não é, irmão, ela nem te conhece, não sabe nem que você existe. Quem cuida de você é a gente que está aqui orando por você. Senhor, a Maria, né? O João, eu estou orando, eu estou intercedendo. Senhor, ajude nessa vitória, ajude nesse desafio. Então, passe a ouvir as pessoas certas. Tenha boas referências, não que você não possa ouvir ministrações, mas tome cuidado, o mundo está tão confuso. Tem tanta ministração no YouTube que não é bíblica. A gente está repetindo textos que nem estão na Bíblia, né? Eu vejo o pessoal fazendo isso castanhal, não, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. É um texto, não está na Bíblia isso, irmão. Não está na Bíblia isso aí. Tá? Esse texto não está na Bíblia, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Mas às vezes nós repetimos coisas como se estivesse, porque a gente ouviu alguém dizer. É como dizer que o melhor de Deus está por vir, também não está assim na Bíblia. Nós fazemos essa declaração porque a Bíblia nos dá base para entender que Deus tem um futuro extraordinário para nós. Mas esse versículo não existe. Nós podemos declarar? Podemos, mas não podemos dizer, olha, a Bíblia diz isso, isso e aquilo. Porque nós muitas vezes estamos ouvindo as pessoas erradas. Então tome cuidado com isso. Eu quero caminhar para concluir te dizendo que pessoas são portas. Como disse o meu amigo Lincoln, tem repetido esse fim de semana. Você será daqui a 5 anos resultado dos livros que lê e das pessoas com quem você anda. Com quem você tem andado? A Bíblia chega a dizer que as más conversações corrompem até os bons costumes. Com quem você anda? Se você anda com alguém que precisa de Jesus, é porque você vai influenciá-lo, não porque você será influenciado. Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para impactar, para ser relevantes, para fazer a diferença. E eu concluo, Deus não quer apenas te dar vitórias, Deus deseja te transformar em um vitorioso. É mais do que ter pequenas vitórias, é você caminhar como alguém que será conduzido de glória em glória, de vitória em vitória. Você tem essa postura de fé. Assim como Davi venceu Golias, com coragem, com ousadia. Assim como Josué assumiu o governo do povo. Assim como o profeta Samuel julgou sobre Israel. Antes de Saul assumir o seu governo. Eu quero te dizer, Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Mas eu deixo um conselho para você. Se você abraça essa palavra que eu estou pregando e diz, eu vou me desafiar, eu vou me arriscar e me lançar, eu serei corajoso. Você pode ter certeza que desafios podem vir. Paulo chega para Deus e diz, Senhor, tem algo que me incomoda. A Bíblia diz que é como um espinho na carne de Paulo, como um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. E Deus fala para ele assim, Paulo, a minha graça te basta.
e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não vou tirar você do deserto, mas vou passar no deserto com você, nem que eu te carregue nos meus braços. Eu vou manifestar o meu poder sobre a sua vida. E em cada um desses desafios, conforme nós vamos vencendo, nós vamos testemunhando os milagres, as bênçãos de Deus. Nós vamos vendo o agir de Deus em cada etapa da nossa vida, porque estamos agindo corajosamente. O seu sucesso, ele vai revelar não você, mas o Deus que age através de você. E as pessoas vão olhar e vão dizer: como que pode? Só o Senhor mesmo. Só Deus podia fazer isso. Davi venceu Golias. Quais são os Golias na sua vida que precisam ser vencidos hoje? Você tem vivido corajosamente ou tem fugido de batalhas que surgem na sua história? Eu vejo que a Bíblia declara em Romanos 8,37: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E João 5,4 que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os desafios da sua caminhada, eles virão. Deus vai trazê-los diante de você, e você corajosamente vai superar cada um deles. Meu tempo, ele terminou, mas eu quero terminar com uma história, uma experiência da minha vida. Por volta dos meus 11 anos de idade, eu era um adolescente, sem pai presente. Meu pai não estava ali presente na minha vida. Eu tinha ali a minha mãe apenas, e esporadicamente as visitas do meu pai. Por volta desses 11 anos de idade, eu fui violentado sexualmente por 2 homens. E as circunstâncias não compete muito eu contar para vocês. Eu não vou me alongar, é só para concluir. E fui estuprado sexualmente. Quando aquilo aconteceu comigo, aos 11 anos de idade, eu pensei: o que foi que aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Eu era um pré-adolescente. Eu pensei em contar para o meu pai biológico, a gente não tinha muito relacionamento, mas vi aquele senso de contar para alguém. E eu pensei: meu pai anda armado. Se eu contar para ele, então eu serei um menino violentado sexualmente e que agora tem um pai preso, porque meu pai vai fazer alguma coisa com esses caras, né? Eu conto para minha mãe. Não vou contar, porque minha mãe vai ficar arrasada com isso, não adianta mais. Isso na minha pré-adolescência. E eu guardei aquilo então por toda a minha vida. Cresci, adolescente, jovem, até que um dia eu tive coragem de contar para o meu discipulador, meu melhor amigo na época. E eu, pela primeira vez, falei do que havia acontecido comigo aos 11 anos. E ele me ajudou com aquele processo. Até que eu comecei a namorar com a minha esposa, isso há quase 20 anos atrás. E aí, noivamos. Quando a gente noivou, eu lembrei: eu não posso casar sem contar isso para minha esposa. Preciso contar o que aconteceu na minha infância. Mas eu pensei: eu acho que ela não vai me aceitar depois que ela souber disso. E eu falei: Alexandre, eu não vou contar para a Edilane, porque ela vai me rejeitar. Eu acredito que isso vai acontecer. Então eu vou terminar esse noivado. O Alexandre disse assim: Heber, não termine esse noivado, porque a Edilane é a mulher da tua vida. Deus te deu a Edilane, não perde isso. Eu falei: então tá bom, eu vou encarar. Chamei minha esposa e contei para ela: amor, com 11 anos de idade, isso e isso me aconteceu. Fui violentado, estuprado. E eu fiquei esperando uma reação que não era boa. Mas a minha esposa olhou para mim: pode deixar ela chorar, é ela, né? Não tem problema, não me incomoda, tá? Eu tenho filha, minha filha dá uns gritos assim, que não é brincadeira, viu? Fique tranquilo, tá bom? Então, ela disse assim: amor, agora é que eu te amo mais, porque você chegou até aqui vencendo tudo isso. Então, olha, eu agora que te admiro. O fato é que nós casamos, Deus me curou daquilo, mas estou eu um dia pregando na igreja, já pastor,
lutando para ser pastor, né? Nunca havia liderado nada, uma gravata me enforcando aqui, né? E eu estava lá lutando. E aí, no final da mensagem eu faço o apelo: quem quer entregar a vida para Jesus? Agora eu já sou um adulto, eu tinha 11 anos na época, agora eu já estou casado, né? Eu não sei se foi com 23 que eu casei, eu acho. E eu já tinha, acho que uns 2 anos de casamento quando isso aconteceu. E eu pregando, uma pessoa levantou a mão: eu quero Jesus. Eu falei: vem cá. E eu uso óculos, às vezes eu não enxergo o rosto da pessoa que está mais profundo. Vem cá, por favor, vem aqui para orar por você. Aí aquele homem saiu. E tem um púlpito na nossa igreja que não é assim, o outro templo ele é menor. E ele se posicionou na frente do púlpito. Quando ele se posicionou na frente do púlpito, eu reconheci: era um dos 2 homens que havia me violentado aos 11 anos. Eu sou um cara que eu esqueço nomes, mas eu nunca esqueço rostos. Eu memorizo o rosto de uma maneira impressionante. E eu o reconheci. Aquilo me deu um choque tão grande assim por dentro, que eu falei: é um dos 2. E o que eu faço agora? O Espírito Santo falou claramente ao meu coração: desce e abraça ele. Tinha uma escada na frente do púlpito, então eu fui descendo, tomando força, e abracei ele. Ele não me reconheceu. Já fazia muito tempo, eu era outra pessoa, um adulto agora. E abracei, orei, ele entregou a vida para Jesus. Dali para frente passou a ser minha ovelha. Um dia, numa briga, ele tomou um tiro no peito de um cunhado. Brigaram tão feio, o cunhado sacou uma arma e atirou. Ele ficou em estado gravíssimo. Quem era que visitava ele no hospital? Porque como ele tinha brigado com a família, nem a família queria saber dele. Então eu ia, sentava ao lado da cama, lia a Bíblia, cantava, orava, porque agora ele era minha ovelha. Sabe quando eu tratei isso de dizer para ele: eu te reconheço? Nunca. Eu decidi que não valeria a pena, porque eu já o havia perdoado, aquilo já não interferia mais no meu coração. Então eu decidi não tocar mais naquele assunto. Para mim era um assunto encerrado. Eu queria que ele realmente tivesse um encontro com Jesus. O outro que me violentou, que eram 2, acabou morrendo também numa situação muito delicada, morrendo louco. Morreu numa espécie de um hospício, depois de assassinar a própria esposa, pisando na cabeça dela no chão. E se eu podia então salvar aquele dos 2, eu ia fazer o que eu pudesse para isso, levando o evangelho até ele. Mas aquele foi um dos maiores testes do meu ministério. Eu precisei vencer aquilo para poder continuar. Talvez tenham coisas na sua vida que não estão à sua volta. Não são coisas que se pode ver e tocar. São coisas que estão na tua alma. Palavras, experiências, situações que você viveu em toda a tua vida. E muitas vezes isso, por não ter sido curado, te impede de agir corajosamente, de se lançar e de abraçar os planos de Deus. Mas eu estou aqui nessa noite, não é para preencher meu tempo. Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho outros pastores para cuidar. Eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Amei conhecer vocês, pastor Luiz Carlos, sua esposa. Mas eu estou aqui com uma missão, e eu espero sair daqui com missão cumprida. Amanhã não, é segunda-feira, eu não tenho nada para fazer amanhã. Amanhã eu vou só passear com o Lincoln. Mas ainda assim, irmão, eu estou aqui com uma missão. Eu estou aqui porque eu amo você, porque você é muito importante para Jesus. Ele ama muito você, e Ele quer que você viva até os últimos dias da sua vida tudo que Ele tem planejado para você, para sua família. Eu gostaria de orar com você. Vou pedir para você ficar de pé. E eu quero que você coloque diante de Deus, por favor. Eu quero que você coloque diante de Deus o que você considera que pode estar travando você
o ministério que Deus tem para a sua vida. Talvez algo que, como eu, você precisa ainda vencer, como eu venci. Mas eu ainda tenho muita coisa que eu estou em processo, gente. Tem muita coisa que eu ainda estou vencendo. Mas a boa notícia é que Deus começou uma boa obra e Ele há de completar essa obra na volta de Cristo. Nós estamos nesse caminho, mas como nós vivemos esse caminho vai fazer a diferença. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Nós estamos aqui debaixo de uma graça. O Espírito Santo de Deus está aqui. Há uma doçura da presença de Deus nesse ambiente. Você pode sentir isso. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Amigo, tu és bem-vindo aqui. Senhor, tu és bem-vindo aqui para tocar esses corações, para colocar a tua mão onde ninguém vê, porque muitas vezes nós estamos sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Toma esse coração agora, Senhor. O Senhor um dia chamou Davi de detrás das malhadas. Ele passou a ser de um adorador, um guerreiro e um rei. Mas ele precisou enfrentar níveis de desafios para chegar até aquele momento, para que hoje ele se tornasse o rei mais reverenciado em Israel. Pai, todos nós aqui estamos em níveis de desafio na nossa vida, mas assim como o Senhor fez comigo, ali no interior do Pará, e me trouxe até esse lugar essa noite, Senhor, debaixo dessa autoridade, eu prego essa palavra. Debaixo dessa autoridade eu faço esta oração, e eu declaro pelo poder do nome de Jesus, corações aqui nessa noite, agora mesmo, sendo curados. Receba um toque novo do Espírito Santo. Tenha teu coração sendo curado agora, liberto agora. Se você precisa perdoar, esse é o momento para você dizer: eu perdoo, eu decido corajosamente perdoar. Talvez você dizendo: eu estou fugindo, eu decido corajosamente abraçar o chamado de Deus. Eu não vou mais fugir. Eu cheguei aqui de um jeito, eu vou sair de outro. Eu saio daqui um guerreiro. Eu saio daqui lutando. Eu saio daqui entendendo que o Senhor tem algo para mim. Eu não vou mais dizer não. Eu rejeito a vida de mediocridade. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E eu quero profetizar nesse lugar, o Senhor levantando novos ministérios, o Senhor multiplicando aquilo que teus filhos já têm posto à mão, o Senhor trazendo todo o recurso financeiro, o Senhor abençoando de maneira extraordinária. Pai, como temos orado, o Senhor dando a essa igreja nesse ano um susto de amor, o Senhor fazendo algo extraordinário na vida dos pastores desta casa, da liderança, dos membros, os irmãos que têm servido em cada ministério. Eu profetizo pelo poder do nome de Jesus, a graça, o favor, a bondade, o mover do Espírito Santo. Pai, que eles experimentem nesse ano de uma amizade profunda contigo, que eles sejam aprofundados na tua presença. Espírito Santo, vem nesse lugar de maneira poderosa. E se alguém tem vivido uma vida travada, nós estamos profetizando que destrave, em nome de Jesus, que tudo aquilo que impede seja quebrado, anulado. Se alguém lançou uma palavra, nós lançamos outra. Vai dar certo, vai ser bênção, vai acontecer. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Nós vamos viver um futuro brilhante, poderoso. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Diz: as coisas aconteçam à nossa volta. Eu termino a minha oração te pedindo: começa essa mudança dentro de cada um de nós, para que eu seja um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um líder melhor, um adorador melhor. Que antes disso, antes das evidências ministeriais, eu seja uma pessoa melhor, eu seja um filho de Deus melhor. Eu ame mais o Senhor, eu ame mais a sua presença, eu ame mais a sua palavra, eu seja mais crente, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. E assim, Senhor, que em tudo nós sejamos frutíferos e
e tenhamos uma vida de relevância para a honra e glória do Senhor, e que o nome de Jesus seja glorificado, nome lindo, maravilhoso, nome sobre todo nome, nome poderoso. Você pode erguer suas mãos por um momento e adorar Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu amo a tua presença, Senhor. Jesus, e louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, sim, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós entregamos ao Senhor Jesus. Você pode dizer amém. Eu recebo isso sobre a minha vida, essa palavra, nome de Jesus. Aleluia! Aplauda mais forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que Ele seja louvado, que Ele seja louvado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.